Bom dia a todos, aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar. Meu nome é Naldo Vicente e fui convidado aí pelos amigos da casa, a Cristina, a Pamela, a falar um pouquinho sobre um tema, numa proposta do pessoal de fazer pequenos vídeos de 15 minutos com alguns palestrantes, alguns conversadores assim como eu. E a mim foi dado dois temas. O primeiro é o Cristo Consolador, um tema que muito me agrada. E aí eu abri aqui o capítulo 6, onde está aqui o Cristo Consolador, e no primeiro item nós temos aqueles 3 versículos de Mateus 11, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, que eu gosto muito. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Bom, esses 3 versículos, aparentemente pequenos, que eu falo em texto, né? Mas na grandeza, de uma grandeza incomensurável, porque quando a gente fala do Cristo Consolador, é muito forte quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Você pare para imaginar que você tem um ser, um homem naquela época, né, levando em conta o contexto, naquela época que fala: vinde a mim todos vós. Isso é muito forte mesmo. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, chamando a responsabilidade para si, que eu vos aliviarei, Então veja que, por exemplo, num período como esse que nós estamos vivendo, de tantas aflições, de tanta gente sobrecarregada, de tantas perdas, você ter em Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, olha, no mínimo cabe uma reflexão de você pensar assim: poxa, nem que eu não seja religioso, nem que eu não tenha religiosidade, mas eu gostaria de saber o que esse homem fala. Eu gostaria de pensar nesse texto que ele diz assim: vinde a mim. Nossa! Então você vai dar uma olhada e ele diz assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Mas que jugo seria esse, né? Que jugo seria esse? Seria o jugo do mestre, o mestre que tem seus discípulos, e o que é discípulo não é aquele que segue a disciplina do mestre? Então veja bem, aqui embaixo, quando nós temos uma explicação por parte de Kardec, ele vai dizer: olha, essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Quando ele diz assim: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Então veja bem, a gente está vivendo esse momento de aflição, sobrecarregado, e aí a gente tem em Jesus um jugo leve, um fardo leve, um jugo suave. Mas aí ele vai dizer assim: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ora, aí que está a chave, né? Então, por exemplo, o que eu tenho a aprender com Jesus? Então, por exemplo, o que tem norteado a minha vida? Qual a conduta que eu tenho tido durante todo esse tempo? Quais são as minhas ações? Como eu tenho pensado? Como é que eu tenho agido no mundo? Então, quando ele diz: aprendei comigo, aí está a chave. Porque, por exemplo, à medida que eu aprendo, à medida que eu vou atrás da reflexão desse homem, eu digo: olha, peraí, deixa eu ver aqui. Vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que poder é esse? Que poder?
Então o poder está na observância dessa lei, no seu jugo, porque quando vamos observar, quando Jesus vai falando ali, ele começa aqui mesmo em Mateus, no capítulo 5, ele vai lá transcorrer o Sermão do Monte, 48 versículos no capítulo 5, ele vai traçando ali um roteiro para nós de como de fato aliviarmos esse fardo que pesa sobre nossos ombros. Ora, à medida que eu vou aprendendo um novo comportamento, e por que eu preciso aprender um novo comportamento? Ora, é simples, o comportamento que eu tenho tido até agora está me levando ao sofrimento, está me levando à angústia, está me levando a dores, está me levando ao apego, está me levando a uma série de fatores e de sentimentos que só me faz sofrer. Então, peraí, eu preciso de consolação, mas onde eu busco essa consolação? No Cristo. E aonde? Por quê? Porque o roteiro que ele vai te ensinando, ele vai nos ensinando, vai nos mostrando como aliviar tudo isso aí, tirar esse peso. Peraí, então deixa eu aprender coisas com ele como tipo, olha, perdoa. Eu preciso aprender coisas como a humildade. Então, por exemplo, ele começa lá as bem-aventuranças pela humildade e sem ela, já foi. Sem ela a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, a partir desse momento eu começo a refletir, peraí, então eu tenho um comportamento, esse comportamento tem levado ao resultado atual e o resultado atual é sofrimento. Então, eu preciso mudar, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu tenho nele esse consolador. Ele consola quando ele vai me dando aqui esperança, ele vai dizendo, olha, tem como mudar toda essa situação, tem como mudar, porque se você aprende comigo, você achará repouso para a vossa alma. Então não é o que nós queremos o repouso, nós estamos cansados dessa luta, cansados da fadiga. Então eu venho até Jesus e ouço ele dizer, olha, você vai achar repouso para a alma, porque o meu jugo ele é suave, meu fardo ele é leve, e de fato é. Por quê? Porque o sacrifício todo que temos que fazer quando ele vem tocar nesse assunto, não é o sacrifício físico, não é o jugo físico, mas o jugo espiritual, a mudança espiritual, a reforma íntima, a conduta moral. Então o que de fato eu vou sacrificar é o espírito. Mas sacrificar de que jeito? Então eu sou um sujeito dado a muito orgulho, a muita vaidade, a muita cupidez, a muita sensualidade, e eu percebo que toda essa conduta que eu tenho, ele tem me levado a um resultado. Esse resultado é o sofrimento. É o sofrimento. Então eu estou cansado dessas lutas, eu estou aflito, eu estou sobrecarregado, então eu preciso parar. E o momento que estamos vivendo é bem propício a isso, dar uma parada. Espera aí, por que o mundo sofre? Por que estamos em aflição? Porque quando eu saio do contexto físico, mas me coloco numa condição humana, de humanidade global, isso vale da mesma forma. Então a humanidade tem perecido, tem sofrido, e tem sofrido por quê? Porque a conduta que está se tendo até hoje leva ao resultado que agora nós estamos vivendo e estamos vivenciando. Seja ele pelo corona, seja ele pelo suicídio, seja ele por outros fatores, o problema da obesidade, o problema do egoísmo, tudo isso são o resultado de tudo que nós estamos fazendo. Então eu preciso dar uma parada para refletir sobre tudo isso. Poxa, não estou bem. A humanidade não está bem, está todo mundo aflito, está todo mundo sobrecarregado. Nós temos uma prova contextual aí que o homem, agora do ponto de vista material, é fraco, entendeu? O ser é fraco, cadê a grandeza do homem? Então o homem não tem grandeza nenhuma. Então Jesus propõe isso, disse, olha, baixa a tua bola, começa pela humildade, porque eu como filho do homem, vim para servir, não para ser servido. Então, pare para imaginar que Jesus começa esse processo apresentando-nos a humildade. E ele diz, olha, se vocês não começarem por isso aí, se vocês não começarem a refletir sobre o que eu estou falando, se vocês não aprenderem comigo, vão continuar aflitos, vão continuar sobrecarregados. Então, não adianta você estar ali querendo, por exemplo, fazer coisas da sua cabeça, porque você vai fazer o que está na tua natureza, e o que está na tua natureza está te levando a esse resultado. E a humanidade geral, generalizada. Então nós temos aí, saindo do contexto humano para contexto de países, então nós temos países ricos que sucumbiram, nós temos países que têm aí toda estrutura que sucumbiram.
demonstrando claramente que precisamos mudar, precisamos reformar, precisamos repensar. Então, o momento é bem propício a tudo isso, da gente dar uma parada, observar que texto é esse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E quem é que está aflito e sobrecarregado nesse momento? Aliás, a pergunta teria que ser refeita: quem não está aflito e sobrecarregado nesse momento? Então, toda a humanidade aflita, sobrecarregada, sem saber do que está por vir, sem imaginar o que vem adiante. Então, preciso repensar. Poxa, como é forte esse texto: vinde a mim, todo mundo, todo. E aí eu vou observar essa lei do Cristo, esse jugo suave, e aí eu vou aprender com ele, mas ele vai dizer: olha, eu sou brando e humilde de coração. Então, enquanto nós estivermos com esse psiquismo de querer fazer a guerra, de querer impor, de querer viver pela força, a gente vai continuar pedalando no erro e vai continuar tendo os mesmos resultados, porque as mesmas ações levam aos mesmos resultados. Então, se nós, de uma forma geral, queremos um resultado diferente daquilo que estamos vivendo agora, precisamos mudar. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Não é o cara que está lá em cima, o mandatário. Não, cada um de nós. Então, começando por cada um: se eu faço, você faz, o teu vizinho faz, aquele que está na tua casa faz. Tudo isso vai mudando, e aí, à medida que vai ganhando força, vai se incorporando, a gente vai podendo influenciar outras pessoas. Então, a gente teve esse freio agora, esse freio chega na humanidade para a gente repensar tudo isso, para a gente dar uma analisada. O que eu estou fazendo da vida? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou passando por isso? Por que a humanidade está passando por isso? O que eu tenho aprendido com Jesus? Ora, nós chamamos Jesus de mestre, mas não aprendemos nada com ele, e se aprendemos, não aplicamos, e se não aplicamos, não vai mudar nada. Então, eu costumo dizer que a gente que somos espíritas temos a mania de dizer assim: não, mas eu vou reencarnar. Quando Jesus disse ser perfeito, ele não deu prazo. Ok, ele não deu prazo. De fato, não existe prazo. Mas lembre que quanto mais você retardar esse prazo, mais você vai sofrer. Por quê? Porque a Terra é um ser vivo, ela tem que progredir. E à medida que ela precisa progredir, se você que não está de acordo nem alinhado com ela nesse progresso, você vai sofrer. Porque à medida que você vai ficando para trás, você vai observando que você está atrasado e você está sofrendo. Então, por exemplo, Jesus não dá prazo para o ser perfeito ali relativo, né? Mas ele vai dizer: olha, também se você ficar estacionário não é muito bom para você. Por quê? Porque isso te leva à aflição, a estar sobrecarregado, a estar fatigado. E a proposta que eu tenho para vocês, humanos, amigos, irmãos, é: aprende comigo que sou brando e humilde de coração. E dessa forma vocês vão começar a agir diferente e a ter resultado diferente. E nesse momento que nós estamos vivendo, pandêmico, né, a proposta de Jesus vem de cheio, bater ali. Primeiro, repensar todos os nossos padrões. Depois, observar melhor o nosso semelhante. Depois, aprender com ele e aplicar, e poder também ensinar. Então, eu ensino pelo quê? De que forma Jesus ensinou? Só por palavras? Não. Ele ensinou principalmente pelo exemplo. Outros já vieram e já disseram o que ele tinha dito. No entanto, a diferença entre Jesus e outros grandes mestres é justamente o exemplo que ele deu à humanidade. E se ele, que é nosso mestre, deu o exemplo, nós também precisamos dar esse exemplo. Então, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, a gente precisa da instrução, a gente precisa amar, a gente precisa dar o exemplo. Mas principalmente começando por nós. É agora nós que temos que fazer o sacrifício de rever todos os nossos conceitos, todas as nossas ações, e procurar e começar a fazer diferente. Cada um de nós, um pouquinho a cada dia, um pouquinho por vez, um degrau a cada degrau. Dessa forma, a gente vai mudando e transformando a humanidade e dando sequência ao nosso processo de evolução e o processo da Terra de transição planetária, e contribuindo em vez de atrapalhar. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz, muita felicidade, muita alegria, muita esperança no coração de cada um de vocês. Ok? Obrigado.